falar sobre geradores, parte 2, tá? Na semana passada nós começamos a falar sobre geradores. Depois, quando nós voltarmos, possivelmente vai ter a parte de lei de Kirchhoff, que é uma parte de análise de circuitos, com circuitos complexos com vários geradores, por exemplo, né? Várias malhas, múltiplos geradores. E aí vocês vão ver como é que a gente faz essa análise nesse tipo de situação, né? Quando nós temos vários sistemas, né, ligados. Basicamente, na aula passada, né, então eu vou começar falando um pouquinho, dando uma revisada, para vocês relembrarem alguns conceitos da aula passada. Quando eu comecei a falar para vocês sobre geradores na aula passada, eu mostrei o que é um gerador, né? Mostrei que o gerador é aquele circuito, sistema, capaz de aproveitar um outro tipo de energia e transformar em energia elétrica, né, para realizar trabalho. Na verdade, realizar trabalho, a gente sabe que na eletricidade significa, né, utilizar de uma força eletromotriz sobre os elétrons para que eles percorram o circuito. Então, eu apresentei para vocês uma coisinha chamada força eletromotriz, que é essa letra grega aqui que nós temos, força eletromotriz. E a força eletromotriz, gente, é a que é representada como sendo os nossos volts, porque os volts, né, se vocês lembrarem, eles são o que realiza trabalho sobre a carga, né? Então, por definição, a força eletromotriz também realiza trabalho sobre carga. Então, a definição dela também é em volts. Então, isso aqui a gente mede também em volts. Então, quando eu monto um circuito com um gerador, o que a gente lembra da aula passada, assim, ó? Que eu tenho um geradorzinho aqui, que ele possui uma força eletromotriz, né, que é capaz de empurrar os elétrons ao longo do circuito, né, fazer eles percorrerem todo o caminho. E também esse gerador ele sempre tem uma resistência interna, beleza? Porque a resistência interna é o que faz com que esse gerador, inclusive, aqueça, né? Todo gerador que a gente conhece, ele aquece, né? Não é um gerador ideal. O gerador ideal seria aquele que não possuiria resistência interna, então ele não dissiparia essa energia, parte da energia em efeito Joule, né? Que é aquele efeito térmico de dissipação de energias. Então aqui eu botei também no meu circuito uma lâmpada, certo? Ligada nesse gerador, para a gente ver o que acontece, tá? Então, basicamente, pessoal, o funcionamento do gerador a gente viu na semana passada, né, que ele tem essa força eletromotriz, que são os volts que ele produz, né? Só que nós temos uma queda de tensão na resistência interna, e isso significa que a tensão, a DDP que ele alimenta aqui o meu circuito, né, a DDP que ele vai alimentar o meu circuito aqui, ela vai depender, então, dessas questões aí, como a resistência interna e a força eletromotriz. Então, o U, que é a minha DDP, né? E aí eu vou poder escrever a equação do gerador, então eu vou botar aqui, ó, equação do gerador. Ela vai ser definida como sendo a relação da DDP, epsilon, menos a queda de tensão que nós temos na resistência interna, ou seja, uma queda de tensão é sempre produto da resistência vezes corrente, né? Então, a DDP que eu vou alimentar o meu circuito, num gerador, ela sempre é representada por essa relação aqui, epsilon menos R vezes I, tá? E aí eu demonstrei para vocês que nós temos também um gráfico, né, para a gente demonstrar o gerador, né? E a equação, o gráfico desse gerador, ele geralmente é um gráfico de epsilon por corrente, certo? E ele tem sempre essa cara aqui, ó, ele sempre tem esse formato aqui, ou seja, aqui na verdade nem é epsilon, tá, gente? Aqui é DDP, lá em cima. Então aqui é DDP. Então aqui nós temos DDP. E quando ele tem a máxima DDP, né, é sinal que ele está aberto, né? Então, quando o circuito está aberto, a DDP fornecida por ele é igual a epsilon. E quando ele está nesse outro extremo aqui, significa que nós estamos na corrente de curto-circuito, que é quando eu dou um curto-circuito no nosso gerador, ou seja, eu ligo um fio nos seus extremos. Se eu fizer isso aí, é um curto-circuito, né? E quando eu tenho a corrente de curto-circuito, nós temos uma relação de epsilon
sobre R, certo? Então, os extremos de um gráfico, e depois ela traçar a linha reta, né? E aqui no meio do caminho vai ser obtida, né? Os valores vão ser obtidos através da equação do gerador, mas nos extremos nós temos aqui a corrente de curto-circuito e no outro extremo nós temos aqui, ó, a força eletromotriz máxima que pode ser fornecida pelo nosso gerador, que vai ser a DDP dele quando o circuito está aberto. Quando eu ligo ele, passa a circular uma corrente e nós vamos ter uma queda de tensão na resistência interna, tá? Então, basicamente, nós temos isso, mas se eu fosse descrever um circuito como esse aqui, ó, um circuito que nós temos uma lâmpada junto, ou seja, uma resistência externa junto, né? Eu posso obter as características desse gerador a partir de uma relação aqui, ó, de epsilon igual a Rzão mais Rzinho vezes I. Então, uma outra maneira de, por exemplo, eu calcular a corrente que está circulando no meu circuito quando eu tenho uma resistência externa, né, analisando com uma resistência externa, seria utilizando essa equação aqui, tá? Onde nós temos aqui a força eletromotriz, a resistência externa, a resistência interna do gerador e a corrente que está circulando aqui, tá? A corrente que sempre a gente convencionou aqui, que é pelo sentido das cargas positivas. Beleza? Também, pessoal, nós falamos sobre potência, né? Por que eu estou revisando tudo isso? Porque vai aparecer tudo isso de novo na aula de hoje, tá? Só que agora de uma forma diferente. Então, ó, a potência total do meu gerador, a gente pode calcular que é a potência que ele produz, certo? Que ele produz de certa forma. Então, a potência total eu posso calcular como sendo epsilon vezes I. Eu posso ter uma coisa que nós chamamos de potência dissipada, que é qual é a potência dissipada? É aquela potência que é fornecida, que é dissipada pela resistência interna. Então, ó, R vezes I ao quadrado, beleza? E nós temos uma coisa que nós chamamos de potência útil, onde a potência útil, ela é a potência que realmente vai alimentar o meu circuito, né? E a potência útil, ela vai ser relacionada aqui por U vezes I, que é a DDP que alimenta o meu circuito. Tá? E a partir disso eu poderia, então, calcular o rendimento do meu gerador, né? E o rendimento do meu gerador seria obtido através de uma relação de potência útil por potência total, certo? Ou seja, nós podemos aqui, ó, calcular a potência útil como sendo a DDP sobre a força eletromotriz. Isso aqui eu demonstro nas últimas aulas, como é que eu chegava nessas equações aí, tá? E vinha com muito mais detalhes. Então, se tu perdeu essa última aula, por favor, revise, volte, né, para conseguir fazer os exercícios da melhor forma possível, tá? Inclusive as atividades que já foram passadas para vocês entregarem nessa semana. Gente, então beleza. Isso aqui é um pequeno resumo da última aula, né? Tem bastante coisa, inclusive, ó, deu para encher um quadrinho aqui. E o que nós vamos falar hoje, pessoal, é sobre receptores, tá? Então, ao mesmo tempo que nós temos os geradores, nós temos os receptores. E o que fazem os receptores? Então, ó, elementos que caracterizam o receptor. Quando estabelece uma DDP-U entre os terminais de um receptor, uma parte dela é aproveitada para fins não térmicos, como, por exemplo, o motor. Aqui, ó, o motorzinho vai girar. Então, ele aproveita a DDP do gerador, né? Aquela DDP que vem do gerador, que é fornecida ali pelas questões que nós já discutimos. Ele pega parte dessa DDP e usa essa energia para girar o motor, tá? Essa parte útil da energia é denominada força contra-eletromotriz. Então, agora, pessoal, ao mesmo tempo que nós temos a força eletromotriz, nós temos agora a força contra-eletromotriz. Ó. Ela é representada por epsilon'. Força contra-eletromotriz. Então, a força contra-eletromotriz, a F100 aqui, ó, F100, do receptor, ela vai simbolizar por epsilon'. E ao mesmo tempo, pessoal, que nós temos aqui, ó, ao mesmo tempo que a gente tinha no gerador uma resistência interna, nós também temos uma resistência interna, né, o R', uma resistência interna no nosso receptor. Resistência interna. Pessoal, então o receptor é esse sisteminha aqui, ó, e esse aqui dissipa energia, tá? Vamos deixar aqui claro, ó, ele dissipa energia, ele faz perder o nosso sistema, ele faz o sistema perder energia sem aproveitamento para realizar uma função, tá? É aquela função assim que a gente toca no motorzinho ali que está funcionando, ele está quente.
ou seja, ele pegou parte da energia e transformou em energia térmica, tá? Ele não realizou trabalho com aquilo para executar uma função, tá? E também, por exemplo, assim, isso aqui, pessoal, um receptor, ele pode ser qualquer eletrodoméstico da nossa casa, por exemplo, pode ser uma batedeira, pode ser um liquidificador, pode ser uma TV, qualquer sistema que pega energia e realiza trabalho, tá? Executa uma função, a gente pode denominar ele como sendo um receptor. Bom, aqui tem um esqueminha melhor para vocês observarem, né? Então aqui nós temos o nosso gerador, que seria o nosso Epson, né? Com a sua resistência interna. E agora nós temos um receptor, um Epson linha com a sua resistência interna linha, tá? Beleza? Então, eu acho que nesse slide aqui, eu não sei se eu vou apresentar para vocês aqui ainda, deixa eu ver. Ah, não apresento ainda. Então, só para vocês entenderem aqui, ó, como é que ficaria um esquema de um gerador com um receptor ligado, né? Então, basicamente, a gente tem aqui, ó, o geradorzinho, né, com a sua resistência interna, e ele é ligado a um receptor, né? A um receptor aqui, que tem uma força contra eletromotriz e a sua resistência interna também. Então, aqui, ó, um Epson linha com a sua resistência interna linha. Beleza? Então, isso aqui seria mais ou menos o circuito que nós teríamos de funcionamento do nosso receptor. Ah, aqui, pessoal, inclusive eu desenhei virado, né? Olha só, olha o detalhe aqui, ó. Ó, quando nós vamos ligar o receptor, ó, o polo negativo, isso aqui é coisa que a gente já sabe, né? O polo negativo tem que vir no negativo, por exemplo, do motorzinho, para que funcione, né? E o positivo tem que ir no positivo do motor para que ele funcione, né? A gente tem que ligar dessa forma aqui. Beleza? Então, olha só, é isso que nós temos, tá? Ó, aqui é o teu esqueminha que nós desenhamos há pouco, tá? Do nosso gerador com o nosso receptor. E essa simbologia, como vocês estão vendo, Epson e Epson linha. E aí nós temos também a equação do receptor, certo? Então, o receptor, o que ele faz? Ele pega essa energia que é produzida, essa DDP, né? Nós temos a DDP lá, que é produzida pelo gerador, né? E a gente já sabe como é que ele produz essa DDP. É U igual a Epson menos R vezes I, tá? Isso aqui é no gerador. E aí, pessoal, ele pega essa energia produzida lá e ele vai utilizar, né? Só que como é que ele utiliza? Da seguinte forma, ele aproveita para executar o trabalho dele com a força contra a eletromotriz, né? E, ao mesmo tempo, ele perde parte dessa energia para a resistência interna. Só que nesse caso aqui, diferentemente do gerador, aqui, ó, no receptor, nós temos um sinal positivo, tá? Por quê? Porque ele tem que somar essas duas DDPs para gerar a DDP que ele pega do gerador, porque essa DDP que não é produzida por ele, essa DDP que ele pega lá do gerador, tá? Então ele pega a parte dessa DDP lá do gerador e utiliza aqui, ó, como uma força contra a eletromotriz para girar o sistema, né? E joga outra parte da energia ali, ó, para a resistência interna para ela fazer para aquecimento, né? Geralmente efeito térmico. Tá? Então, essa seria para nós a equação do receptor, basicamente, tá? A curva característica do receptor, olha só, gente, tá? Aqui nós temos alguns pontos padrão, tá? Mas a curva característica dele, assim, ó, como vocês estão vendo, a DDP total, que é fornecida lá pelo gerador, isso aqui é fornecido pelo gerador, né? Ele pode aproveitar parte para executar suas funções, mas ao mesmo tempo ele usa parte dessa DDP aqui, ó, para resistência interna. Então a curva dela é diferente do gerador. Aquela curva caída que nós tínhamos lá para o gerador, agora para a curva do receptor é uma curva que é acentuada, tá? Ela é para cima, como vocês estão vendo aí neste detalhezinho. Então a gente tem que saber olhar para uma curva e saber identificar, isso aqui é um gerador, isso aqui é um receptor, né? Então, essas são as principais características que nós temos aqui, tá? Deixa eu ver mais um pouquinho. Potência, né? Ao mesmo tempo que nós temos a potência utilizada no gerador lá, nós temos coisas muito parecidas aqui no receptor, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a potência total que temos no circuito que é aproveitada pelo receptor, da mesma maneira,
ela é o produto da ADDP vezes a corrente, certo? Então, ó, toda a potência total usada no gerador aqui, tá? Ó, a potência total do receptor, desculpa, eu estou aqui no receptor, não estou no gerador. Então, deixa eu apagar aqui. Isso aqui a gente já estudou, essa partezinha aqui, ó, essa caixinha aqui a gente já estudou, né? Então, a gente já analisou essas equações aqui. Agora, quando nós estamos no receptor, ele pega aquela parte da energia que era a energia útil, que é fornecida pelo gerador. Mas aquela lá é a potência total agora do receptor, né? Porque é a potência que está chegando nele. Beleza? Então, essa aqui seria a potência total, seria a DDP vezes a corrente que ele pega, né? Também nós temos aqui, ó, a potência útil que é epsilon' vezes a corrente, certo? Que é a força contra-eletromotriz vezes a corrente, tá? E também nós temos aqui a potência desperdiçada, né? Dissipada pelo nosso receptor, que vai ser a resistência interna, vezes a corrente ao quadrado. Ao mesmo tempo que nós teremos aqui, gente, que o eta aqui, ó, o rendimento desse meu receptor, ele vai ser uma relação, né, entre a potência útil e a potência total. Ou seja, o meu eta agora, ao contrário que nós tínhamos ali no gerador, ele vai ser epsilon' sobre U, certo? Então, dessa maneira, se eu quero saber qual é o rendimento de energia que eu vou ter ali, ó, utilizada no receptor, é só pegar essa equaçãozinha aqui, ó, do eta epsilon', ou seja, a força contra-eletromotriz sobre a DDP que alimenta ele, né? Porque lembrando, ele pega toda aquela DDP, usa parte dela para a força contra-eletromotriz e usa parte dela para dissipar energia ali na resistência interna. Beleza, gente, tá? Basicamente, esses são os elementos de um receptor que a gente já, mais ou menos, desde a semana passada, a gente vem interagindo aí com geradores, e quando a gente olha para um receptor, a cara é muito parecida, tá? Então, eu vou pegar aqui alguns exercícios. Deixa eu ver aqui quantos exercícios eu tenho. Eu tenho 2 exercícios para fazer, tá? E aí a nossa aula já finaliza. Como eu disse para vocês, a aula de hoje ela é bem ligeirinha, tá? Então vocês não terão maiores problemas com o tempo aqui para ficar na aula, tá? Então a gente tem aqui alguns exercícios, pessoal, para a gente resolver, tá? Basicamente, é olhar para esse diagrama aqui, ó. Então, nós temos um diagrama que mostra como varia a tensão dos terminais de um receptor em função da corrente elétrica que circula nele. Beleza. Então, ele pergunta, na letra A, qual é o valor da força contra-eletromotriz desse gerador? Ó, o gráfico que eu falei para vocês, né? Um gráfico ascendente. O que acontece? Lembra que o primeiro ponto lá, o primeiro ponto do extremo aqui, era o valor da força contra-eletromotriz, ó. Deixa eu pegar aqui o gráfico, ó. O valor da força contra-eletromotriz aqui, o epsilon'. Então, a gente já chega à conclusão que esse epsilon', a força contra-eletromotriz, né, ela tem um valor de 10 volts, certo? 10 volts. E aí ele pede também o valor da resistência interna. Para obter o valor da resistência interna, eu vou usar a equação do gerador, porque eu sei que DDP é igual a epsilon mais R', tudo linha aqui, vezes corrente, certo? E aí eu vou me apropriar de outro ponto aqui do nosso gráfico, ó. Esse ponto onde nós temos 4 amperes de corrente e 30 volts de DDP sendo fornecidos para o meu circuito. Então aqui num ponto qualquer do espaço, né, eu tenho 30 volts de DDP sendo fornecidas, mas eu sei que 10 são aproveitados na fonte contra-eletromotriz, né? Então olha só, 30, que é igual a 10 mais a resistência interna que eu quero descobrir, e quando eu estou nessa situação de 30 volts sendo alimentado, eu tenho 4 amperes de corrente. Então, ó, nós temos 30 menos 10, porque eu passo esse 10 lá para o outro lado da igualdade, né? Que é igual a R' vezes 4. Então, aqui eu tenho 20. 20, que é igual a R' vezes 4. Então, o valor de R' é 20 por 4, que é igual a 5 ohms. Então, a minha resistência interna do meu gerador é igual a 5 ohms de resistência. Beleza? Perceberam como é que a gente pode resolver esse exercício aqui? Né? Então, eu utilizei ali, ó, alguns conhecimentos sobre a leitura de um gráfico de uma força de
diagrama de força de um receptor, né? E também utilizei a equação do receptor para obter os dados que faltavam, né? Fazendo a leitura do gráfico também. Na letra B, pessoal, ele pergunta a potência útil e o rendimento quando a corrente elétrica é de 4 amperes. Então, quando a gente está nessa situação aqui, ele quer saber qual é a potência útil do receptor, né? Obviamente que a gente está falando dele. E a potência útil do receptor, ó, é essa equaçãozinha. Epsilon vezes I, né? Epsilon' vezes corrente. Então, a potência útil dele vai ser os 10 volts que ele utiliza, vezes a corrente, que é 4 amperes. Então, ó, a potência útil é de 40 watts, como vocês estão vendo aqui, tá? E aí ele pede também o rendimento. E o rendimento, gente, olha só, quando a corrente é de 4 amperes, ó, quando o I igual a 4 amperes, o U vale 30 volts. E o epsilon segue valendo os mesmos 10 volts, porque isso aqui não muda, é o que ele aproveita para funcionar, tá? E aí, se eu ver aqui, ó, o rendimento é epsilon sobre U, epsilon', né? Então, nós temos 10 sobre 30. Isso aqui é basicamente 1/3 e 0,33, se não me engano, 0,33333. 1/3, 0,333, isso aí, 0,34. Ou seja, óbvio que o eta, pessoal, para qualquer situação, ele tem que ser maior ou igual a 0 e menor que 1, certo? Porque o rendimento nunca pode ser maior que ou igual a 100%. Então, o meu eta aqui, ó, tem um rendimento de 34%, em torno de 34%. Beleza? Como vocês estão vendo aqui. Então, olha só, esse exercício aqui é bem tranquilo, pegando só as características do nosso receptor aqui, bem de boa, né? Acredito que vocês não teriam dificuldades também de resolver um exercício como esse, caso eu colocasse em alguma avaliação, tá? Nós temos um outro exercício agora aqui, olha só. É um exercício que é um pouquinho mais xarope, né? Um pouquinho mais complicadinho, ele vem lá do ITA, a prova do ITA, que é conhecida por ser uma provinha meio cabulosa, né? Então, olha só. Quando se acendem os faróis de um carro, cuja bateria possui uma resistência interna de 0,05, então, olha só. A resistência é 0,05 ohms. 1 amperímetro de corrente indica uma corrente de 10 amperes em um voltímetro de 12 volts. Então, aqui, ó, ele indica aqui que tem 12 volts quando se acende o farol. Então, ó, só quando acende o farol, eu estou ligando só essa chavezinha aqui. Eu liguei aquela chavezinha, ligou o farol, o motor está desligado, né? Então, aqui nós temos 12 volts e 10 amperes. 10 amperes aqui, beleza? Considere desprezível a resistência interna do amperímetro. Ao ligar o motor de arranque, observa-se que a leitura do amperímetro cai. Ela cai para 8 amperes. E as luzes diminuem um pouco de intensidade. Calcular a corrente que se passa pelo motor de arranque quando os faróis estão acesos. Ele quer saber qual é a corrente que sai no motor de arranque. Aqui, ó. Ele quer saber qual é a corrente que vai passar aqui quando eu ligo a chavezinha com os faróis ligados do meu carro, tá? Vamos ver se vocês entenderam o exercício. Seguinte, eu tenho uma resistência interna lá do meu gerador de 0,05, ok? Peguei essa informação, está comigo. E eu sei o seguinte, pessoal. Eu sei que no meu voltímetro, que está em paralelo aqui com todo mundo, olha só, o voltímetro está em paralelo com o motor, está em paralelo com o farol. É a maneira correta de ligar um voltímetro. O que vocês lembram lá do circuito paralelo? No circuito paralelo, todos os elementos que estão em paralelo têm a mesma tensão, certo? Então, se aquele voltímetro que está em paralelo ele está usando 12 volts, significa que lá no farol, que tem uma resistência também, uma resistência externa, né? Tem ali, então, 12 volts. 12 volts e está circulando 10 amperes de corrente. Se eu sei isso aqui, eu facilmente acho a resistência do meu farol. A resistência do farol é uma relação de ohm, né? Então é U sobre I, né? DDP sobre I, ou seja, 12 sobre 10. Ou seja, a resistência externa aqui desse cara aqui é de 1,2 ohms. Beleza? 1,2 ohms. Tranquilo. Tá, tranquilo, beleza. O que a gente pode aproveitar aqui nesse exercício? A gente pode, então, agora, olha só, nós já descobrimos a resistência externa. Eu vou ter que olhar para o circuito agora com um gerador. Vamos olhar para o gerador,
E no gerador, olhando para o gerador, porque a gente pode conseguir aqui no gerador algumas coisas que são importantes, como por exemplo aqui, ó, a força eletromotriz dele, que eu não sei. Não sei quanto que vale a força eletromotriz do gerador, né? Eu sei que ele está alimentando o circuito nessa primeira situação com 12 volts, certo? Eu estou alimentando o meu circuito com 12 volts. E eu sei que nós temos duas resistências, a resistência do farol e a resistência interna lá do gerador. Beleza, né? Então, ó, o que eu posso fazer? Eu posso calcular aqui, para nós, a relação aqui, eu usar a equação do gerador, para saber quanto que, qual a força eletromotriz que produz aquele gerador ali do motor, né? Então, olha só, se ele alimenta o circuito com 12 volts, quando eu tenho essa resistência interna aqui e está atravessando uma corrente de 8 amperes, é a situação que eu tenho, né? Ó, quando eu ligo o farol, opa, desculpa, 8 não, 10 amperes. Tem uma corrente de 10 amperes aqui. 10, tá? Então, é essa situação que eu tenho aqui primeiro. Então, nós teremos 12 epsilon menos 0,05 sobre vezes 10, isso aqui é 0,5. Então, olha só, facilmente a gente chega à conclusão, ó, passando esse 0,5 lá para o outro lado, que este gerador ele tem uma força eletromotriz de 12,5 volts. Então, o meu gerador produz uma força eletromotriz de 12,5 volts. Beleza? Tranquilo, né? Aí vem a segunda... Esse valor aqui é fixo, gente. Vamos lembrar, hein? Esse aqui é fixo. Quem é que pode variar? Quem pode variar é DDP, que alimenta o circuito. Dependendo da corrente que vai aparecer ali, ele vai variar os seus valores de DDP que ele alimenta o circuito. Então, olha só, nós temos uma força eletromotriz de 12,5 e aí vem para a segunda situação. Qual é a segunda situação? Eu ligo o motor. Motor de arranque aqui. Vou ligar, tá? Só que eu mantenho os faróis acesos. E quando eu faço isso, o amperímetro aqui, ele sai de 10 para 8 amperes. 8 amperes, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode analisar aqui qual é a corrente total que é fornecida para o meu circuito. Porque, olha só, na verdade, deixa eu pensar, para cá veio 8 amperes, né? Para cá veio 8 amperes de corrente. Daí, então, eu posso analisar aqui qual vai ser a nova queda de tensão no farol. É DDP, certo? Essa nova DDP, porque quando eu liguei aqui o motor, possivelmente essa DDP aqui deu uma caída, porque diminuiu o valor da corrente, a resistência não muda, a resistência segue lá no farol, segue de 1,2 ohms, e aí eu posso analisar qual é a nova DDP que está alimentando tanto o motor como o farol, porque os dois estão em paralelo, ou seja, a mesma DDP. Então, ó, o U vai ser igual a R vezes I. O U vai ser, então, 1,2 vezes 8. Então, a minha DDP que está alimentando o meu circuito nessa nova situação, quando eu estou ligando ele, ser 1,2 vezes 8, que é 9,6. Olha só, a DDP caiu para 9,6 volts quando eu estou ligando o meu motor com os faróis acesos. Então, ao invés de 12 volts, eu vou ter agora, olha só, 9,6 volts aqui, ó, alimentando. 9,6 volts. E aí, gente, a gente pode fazer uma estimativa da corrente que está sendo liberada, porque ele quer saber aqui, ó, qual é a corrente que está saindo, está atravessando no motor. Então, eu posso novamente pegar a equação do gerador, R vezes I, né? Com agora os 9,6 volts, sabendo que nós temos 12,5 volts aqui, padrão do nossa força eletromotriz, menos a resistência que é 0,05 vezes I. Então, como é que fica essa brincadeira? Se eu passar o 12,5 lá para o outro lado, eu vou ter 12,5 menos 9,6, que vai dar uma subtração, fica menos 2,9, que é igual a menos 0,05 vezes I. Então, a minha corrente total, que sai lá da fonte, né, lá do gerador, vai ser 2,9 divididos por 0,05, isso aqui dá 58 amperes.
Então, olha só, gente. Se eu tenho 58 amperes saindo aqui do meu gerador, quando eu estou ligando o motor de arranque, certo? 58 amperes. E eu sei que tem 8 amperes indo lá para o farol, quanto que sobra para o motor de arranque? Exatamente, eu sei que tu pensou nisso. 50 amperes, né? É uma questãozinha aqui, ó, que se eu pegar 50 que vai para o motor, 50 que vai para o farol, eu tenho 58 que sai lá do meu gerador. Então, só para vocês entenderem, pessoal, como é que eu poderia analisar um circuito como esse, ó, a resposta, então, né, ó, corrente lá no motor é 50 amperes. Então, só para vocês entenderem como é que eu posso, então, pessoal, construir um circuito com geradores e com receptores, né? Nós temos um motor e nós temos um farol, receptores, tá? Nesse caso aqui eu não precisei usar nenhuma equação dos receptores. Eu fiz análise de circuito aqui, ó, usando a equação do gerador e fazendo uma análise padrão de resistência dos sistemas que nós temos ali, dos receptores que nós temos, tá? Beleza? Tranquilo, gente? Então, olha só, tem alguns exercícios, eu vou botar mais um aqui, tem 1 e 2, faltou o terceiro, tá? São 3 exercícios que eu vou deixar para vocês me entregarem e, enfim, vou ver o prazo que eu vou dar ainda, porque possivelmente semana que vem já é Natal, né? Eu vou ver se de repente eu dou um prazozinho para vocês mais rápido, até porque esse exercício aqui vocês fazem em 30 minutos, tá? São bem simples.